Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula, daquela aula bem carinhosa, feita com bastante carinho, para os alunos direcionados mais ao sexto ano, tá? Então, vamos ver hoje um assuntinho de matemática bem bacana, envolvendo um pouco de lógica, com a professora Fabiana Jordão. Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre conjunção e disjunção. O que é isso, professora? Conjunção e disjunção é uma parte da matemática que trabalha muito com a lógica. Vocês vão perceber que nessa etapa dessa aula a gente não precisa ter cálculos muito complexos. Normalmente, uma simples tabelinha e um pouquinho só de treino e raciocínio e você vai conseguir, com certeza, entender esse assunto sem o menor problema, tá? Então, olha só. A conjunção, ela é unicamente vista de forma bem separada, mas a disjunção, ela pode ser inclusiva e exclusiva. A gente vai ver assim alguns exemplos para que isso fique bem claro aí para o nosso aluno. Olha só, essa tabela é extremamente importante, pessoal. Nessa tabela que eu separei para vocês, vocês vão ter aqui a operação, tá? Que pode ser a conjunção, a disjunção inclusiva ou a disjunção exclusiva. Qual é o conectivo? O que é conectivo? Conectivo é o símbolo. Você sabe que a nossa disciplina ela é cheia de simbologias, né? Então, cada símbolo tem uma especificidade diferente. No caso da conjunção, esse é o símbolo, o conectivo da conjunção, né? Que é quase um acentozinho circunflexo. A gente não vai chamar de acentos circunflexos, vamos chamar ele de i. Ele pode ser trocado pela preposiçãozinha i. Então, no caso, a estrutura lógica ficaria P e Q. Vocês sabem que no português, como na matemática, esse I, ele tem uma ideia de soma, de juntar, de conectar mesmo, entendeu? Ele não separa, ele sempre junta a informação. Então, vamos levar um pouco por esse lado. O exemplo que eu separei é Tiago é médico e João é engenheiro, né? Então, vocês vão ver que é bem diferente da disjunção. Na disjunção, o símbolo é um V minúsculo, mas ele é um V bem menorzinho, tá? Não chega nem a ser um V mesmo. A estrutura lógica, o que esse V representa? Representa ou, tá? Então, P ou Q, né? Então, você vê que já na parte de compreensão já tem uma diferença da disjunção para a conjunção, né? Só na parte mesmo interpretativa o aluno já consegue perceber. O exemplo nos ajuda bastante. Ó. Tiago é médico ou João é engenheiro, né? Então, Tiago é médico ou João é engenheiro. Não existe um somatório de informações, né? Tiago é médico ou João é engenheiro. Por isso que a disjunção não tem como o aluno confundir com conjunção, tá? No caso, é inclusiva essa disjunção porque ela não pede uma escolha, entende? Ou uma coisa ou outra, é exatamente onde a gente encaixa na disjunção exclusiva. Nessa disjunção exclusiva é o mesmo conectivo, só que ele tem um tracinho embaixo. Nosso sistema etapa deixa isso bem claro, viu? Então, assim, a estrutura lógica é ou P ou Q, ou uma coisa ou outra. Ou Tiago é médico ou João é engenheiro. Jamais pode ser as duas coisas, tá bom? Então, no próximo slide, eu trouxe uma explicação, assim, bastante na linguagem do nosso aluno. Olha só, imagine, na conjunção, né? Imagine-se em uma máquina da verdade. É sempre a dica que eu procuro dar. Se você disser duas afirmações verdadeiras, a máquina apontará que você diz a verdade. Então, a máquina da verdade, ela parte de que pressuposto? De que suas duas informações são verdadeiras e que em nenhum momento uma pode negar a outra. Gente, isso é muito importante. Então, olha só. Mas se você disser uma verdade e uma mentira, ou ainda disser duas mentiras, a máquina apontará que você é mentiroso, pois em algum momento você mentiu. Assim como na máquina, ocorre também como a conjunção. Então, olha só. Exemplo 1. Irei ao cinema, representado pela letra P, e irei ao clube, representado pela letra Q. Então, P, eu vou ao cinema.
que eu vou ao clube. Gente, é uma afirmativa fixa, irrevogável. Ninguém pode negar que você não vai ao cinema e ninguém pode negar que você vai ao clube. Então, se as duas são verdadeiras, o conectivo é verdadeiro. Agora, a partir do momento em que uma delas é falsa, a máquina já entende que você mentiu. Porque como é que você afirmou verdadeiramente, convictamente, que você vai ao cinema e vai ao clube, e aqui nessa segunda opção você já disse que ia ao cinema, mas ao clube você não ia. Então a máquina já entende que em algum momento você mentiu. Nesse terceiro caso, se você não vai ao cinema, tipo, se a afirmativa do cinema é falsa e a afirmativa do clube é verdadeira, a máquina vai entender também que você mentiu, porque em uma dessas afirmações você mentiu e você não podia mentir. E as duas sendo falsas, aí realmente a máquina vai entender que você mentiu nas duas situações. Observamos que a proposição resultante da conjunção, a proposição resultante é isso aqui. Tá? E lembre que o conectivo você sempre substitui pela partícula e, pela preposiçãozinha e. Observamos que a proposição resultante da conjunção só será verdadeira quando as proposições simples e individuais forem verdadeiras. Qual é a dica, gente? Na conjunção, se uma delas for falsa, com certeza a proposição resultante será falsa. Então, na conjunção, você não pode falhar. É verdade, é verdade. Não pode ser falso em hipótese alguma. Tá bom? No próximo exemplo, a gente vai ver um pequeno conceitozinho de disjunção. Agora, se imaginem uma máquina um pouco mais bondosa, né? Do que a anterior, não tão rígida. Nessa máquina da verdade, o que você fala é aceito da seguinte maneira. Se você diz duas proposições verdadeiras, a máquina conclui que você está falando a verdade. Se você disser uma verdade e uma mentira, a máquina vai concluir que você falou a verdade em algum momento, tá? Então, ela vai considerar que você falou a verdade. Se você falar uma mentira e uma verdade, ela vai concluir também que você falou a verdade. Uma máquina bem camarada, né, pessoal? Apenas se você disser duas afirmações falsas, é que a máquina dirá que você é mentiroso, pois concluirá que você nunca falou a verdade. Vamos ver um exemplo disso na tabelinha? Olha só. Exemplo 2. Novamente, vamos ao exemplo do cinema e do clube, né? O conectivo, tá, da disjunção inclusiva é o ou, tá, pessoal? Então, quando eu digo assim, irei ao cinema ou irei ao clube, né? Você pode ir aos dois lugares? Pode, é verdadeiro. Você pode ir só ao cinema e não ir ao clube? Pode, é verdadeiro também. Você pode não ir ao cinema e ir ao clube? Pode também. O que você não pode é não ir ao cinema e não ir ao clube, tá? Observamos que a proposição resultante dessa disjunção só será falsa quando as proposições simples forem falsas, certo? Então, no exemplo 3, a gente vê um caso de disjunção exclusiva. Aqui você precisa ter um pouco de cuidado, porque ou é uma coisa ou é outra, tá, pessoal? Então, olha só. Irei ao cinema, irei ao clube. Irei ao cinema, pode ser? Pode. E ao clube também? Não. Ou você vai ao cinema, ou você vai ao clube. Então, nesse caso de disjunção exclusiva, já está dizendo, ele quer uma exclusividade, é uma dica para o nosso aluno. Ou você faz uma coisa exclusiva, ou você faz outra coisa. Você não pode fazer as duas. Então, nesse caso, se você vai para os dois lugares ao mesmo tempo, o conectivo é falso, né? A resposta do conectivo é falso. Se você vai a um lugar e não vai ao outro, beleza, porque você escolheu ir só para um. No terceiro caso, a mesma coisa. Nos dois últimos também não pode ser, porque você não pode não ir para nenhum lugar, né? Vamos dizer assim. Você tem que ir a um dos lugares. Nem pode deixar de ir aos dois, nem pode ir aos dois ao mesmo tempo. Tá, joia, pessoal? Então, essa aula de hoje foi sobre conectivos e disjunções, né? A gente sempre prepara essas aulas com muito carinho para vocês, tá, gente? Se inscrevam no nosso canal, marquem um sininho para vocês ficarem ligados em todas as aulas que nossos professores
projetam para vocês assim de uma forma muito carinhosa, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.